Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Juliana Zandomênico. O meu vídeo de hoje é um vídeo bastante especial. Eu vou entrevistar as irmãs Elza e a irmã Dulce para contar pra gente um pouco da vida religiosa de uma mulher, de uma irmã. Muito obrigada, irmãs, por terem aceito o meu convite para me dar essa entrevista. E a minha primeira pergunta é: o que é ser uma freira? Como que a moça descobre que ela tem a vocação? A questão da vocação é um processo, né? É um chamado, que depois que Deus o chama, não tem como dizer não, né? E eu acredito que não é o meu chamado mesmo, não foi mérito meu, né? É uma coisa que a gente sente, sim, um chamado muito forte mesmo de Deus. Talvez, né, quando eu estava nessa parte ali mesmo no início, né, muitas vezes eu quis cair fora. Fica né? se questionando. Mas o chamado, aquela voz que a gente sente direto, né? Claro que não é voz, né? É um sentimento. É um sentimento. É tão forte que você não consegue dizer não, né? E depois tem esse caminho feito, né? Que a gente... Como que é feito o processo para iniciar? Olha, o primeiro processo, né, se chama aspirante. A gente chega numa congregação porque a gente está aspirando, entendeu? E a gente vive ali junto com as irmãs, e esse convívio, nesse convívio que a gente vai fazer a escolha da gente. Se é verdadeiramente, né, aquilo que a gente quer, ou se a gente está ali por causa de alguma motivação, de, sei lá, né, mas... Experimentar, ver se é aquilo. Experimentar. Essa vivência que vai dizer, puxa, né, é isso mesmo que eu quero. Sim, né? entendi. Então a gente já entra, convive ali com as freiras, vê o que as irmãs fazem, se eu vou me realizar fazendo isso que as irmãs fazem, né? Então... Como que é o cotidiano, assim, de uma irmã? Olha, o cotidiano da irmã, né, é bem assim que... Talvez tem jovens que pensam, as irmãs só rezam. Né? É o que todo mundo pensa. Só beata, mas não é isso, né? A irmã tem uma jornadinha bem assim, né? A gente levanta cedo, né? E fazemos nosso momento de oração, porque a oração, eu acredito que é a base de todo o nosso viver durante o dia, né? E ela que nos dá esse suporte. Então, 6 horas a gente vai estar na igreja, né? A maioria das nossas casas, e ali a gente se reúne e faz esse momento mesmo de oração juntas. Né? A gente reza os salmos, né? Que a igreja pede para a gente estar rezando, e quando a gente reza os salmos, a gente está rezando por toda a humanidade, por toda a igreja, né? E depois do nosso rezar, que primeiro, a primeira parte é a parte espiritual, para poder, como a irmã Lourdes falou, nos mantermos durante o dia. Aí vem a outra parte, né, que já é o trabalho. Nossas escolas, a maioria do nosso trabalho, nós temos como carisma, em primeiro lugar, a adoração ao Santíssimo. Então, toda irmã sacramentina de Bérgamo, ela tem 1 hora de adoração, fora aquele momento de oração juntas, que é na parte da manhã e na parte da tarde, que a gente reza sempre, né, todos os dias. Ela tem uma oração apenas para ela? Não, a nossa oração juntas é para a humanidade. Entendi. E a nossa oração pessoal, também rezamos para as pessoas que nos pedem orações. E, além, rezamos para que Deus também dê força e coragem e fé para a gente se fortalecer para o trabalho do dia a dia. E o nosso trabalho, tem comunidade nossas que a gente trabalha com a educação, e tem comunidade que a gente trabalha com a paróquia. Né? No meu caso, eu vim de uma comunidade que eu só tinha como meta a paróquia. Então, o que é a paróquia? A paróquia é os trabalhos, formações de ministro da Eucaristia, ministro da Palavra, catequese,
tudo que faz parte da paróquia a gente está dando suporte ali, né, naquela comunidade. Entendi. Já na comunidade escolar, aí nós temos, igual aqui é Casa das Meninas, de manhã cedo a gente abre as portas, 6h30 as portas já estão abertas, os portões, para os funcionários que vão chegando, e 7h15 abrimos os portões para as crianças entrarem, né? E fica o dia todo com a gente. 1h tem a outra turno, né? Temos 3 turmas que entram aquele horário, e aí fica conosco até 5h15. Quem vem buscar até 5h15. Tem pai que não consegue chegar às 5h15 e tem as professoras que ficam até 6h30 para a saída dela. E isso é a nossa rotina, para um lado, para o outro. Irmã, você falou do carisma, né? Explica pra gente o que é o carisma. O carisma é o trabalho que a congregação escolhe quando uma irmã, uma pessoa, uma leiga, quando ela quer formar uma congregação, a primeira coisa que vem na cabeça dela, o que eu vou fazer? Qual vai ser a minha meta? O que eu quero, né, desenvolver? Aí vem a palavra carisma. Meu carisma, eu quero fundar uma congregação que trabalha com os doentes, vai ser com os doentes. Entendi. Eu quero fundar uma congregação que vai para a educação, aí é a escola. Eu quero fundar uma congregação que ajuda só na paróquia, então as irmãs catequistas, que ajudam muito na paróquia. E assim, são várias congregações, cada uma com seu carisma. Irmã, as irmãs, elas podem celebrar uma missa, um casamento ou um batizado? Porque nós só vemos homens, só padres, né? Celebrar uma missa, não, porque conforme a hierarquia da igreja não foi permitido. E ainda não é permitido a gente celebrar a missa. Porém, casamento e batizado podemos fazer. Olha, que se legal. O bispo autorizar. Por exemplo, tem uma comunidade que tem uma pessoa que precisa casar, mas eu quero que a irmã faça meu casamento. Tem que ir no bispo, pedir autorização. Se ele autorizar, aí sim. Por que isso? Porque toda a papelada que o padre faz na hora que ele vai fazer o casamento, a pessoa, qualquer um que é autorizado a fazer, ele tem que ter essa papelada também. E essa papelada a gente pega onde? Na paróquia, no qual está. Por Ai, isso que legal. tem que Eu torço muito para que as irmãs possam realizar, né, os casamentos batizados. E batizado também é a mesma coisa. O padre autorizar que eu possa ir lá no madre, fazer um batizado, eu vou, mas com autorização do padre. Eu não posso chegar lá batizando sem autorização. Entendi. Porque já tem algumas comunidades, né, que quem é responsável, né, até como vigárias, né, ali, é as irmãs. As irmãs que fazem. Então, o padre vai lá somente para celebrar a missa, Só a missa. para confessar, isso aí. Né? Irmã não pode fazer um leigo, um diácono não pode estar fazendo, né? Então, o padre, nesse caso, ele chega até essa comunidade, essa igreja, faz no caso, confessa, celebra a missa, e o restante, batizado, casamento, uma freira, né, pode estar fazendo. Que legal. Algumas das nossas irmãs no Maranhão não tinha padre, era uma vez por ano que celebrava. Elas faziam casamento, faziam os batizados, porém com autorização do bispo. Olha, se eu soubesse, eu teria casado com minha irmã. Porque o meu foi um padre, eu que não sabia, se eu soubesse, tinha pedido. Eu acho tão bonito, né? Só complementando aqui que a irmã Elza disse, né, na questão do carisma, né, no nosso caso, nós temos a adoração, né, e a educação, né. Então, na nossa congregação, ela tem até, no caso, a perpetuidade. O que é a perpetuidade? Eu estou aqui neste momento, tem uma outra freira ali em oração. Então, ela está sustentando todas as nossas obras que neste momento estão trabalhando. Lá tem uma freira rezando. Então, não para nem um minuto. Entendeu? Porque Madre Gertrude, quando ela fundou a congregação, a primeira coisa antes de morrer, ela perguntou ao padre que estava do lado dela: a adoração vai continuar? E o padre e as irmãs que estavam ali falou: sim, vai continuar. Então, nós fazemos um rodízio aqui no Brasil, na Itália, na África, no Equador, na Bolívia. São os países, né? Na África nós temos 3, 4 países lá
Então, são vários países onde que nós fazemos aquele rodízio. E além da educação também, a gente tem, né, a maioria das nossas casas, obras sociais, né? Então, tipo creche, né? Sim. A maioria trabalhando com crianças. Com crianças mais carentes, né? Então, já é uma coisa forte da nossa congregação, né? Em todas as cidades para onde a gente está. Vocês se dedicam mais às crianças. Pessoas carentes, né? Tem algumas, né, até escolas particulares, mas são poucas. Né? Aqui em Tubarão mesmo a gente tem, é filantrópica, e a prioridade é as crianças mais carentes. É claro, se vier uma outra criança e tiver uma vaga, Sim. ela direito deve Não vão estar dizer aqui, não, né? jamais, Com certeza. né? Tá. Irmã, qual a diferença entre fé e religião? A fé, muitas vezes, é aquilo que eu acredito. Religião, são várias religiões que existem. Eu posso estar dentro da religião por estar, né? E não ter fé naquilo que eu acredito. O que é a fé? Fé é aquilo que eu acredito. Eu acredito que Deus é Pai, pois Deus é Pai, né? E a religião são várias entidades que formam, porque, na verdade, a religião somos nós. É nós que formamos a Igreja Católica, quem é católico, quem é da Igreja Batista forma a Igreja Batista e assim sucessivamente. Então, a fé é aquilo que eu acredito. Eu estou na Igreja Católica porque eu acredito na Igreja Católica. E assim, qualquer religião que nós optarmos, né, nós temos que ter essa meta, né, essa fé. E se eu estou nela é porque eu acredito. Sim. Né? Irmã, e o que é a caridade? Como que a gente deve fazer uma caridade de forma correta? A caridade, né, ela é uma coisa que está, né, na pessoa, no ser humano, no batizado, né? É claro que nem todos têm essa habilidade da caridade, né? A gente pode estar vendo aí a nossa própria fundadora, Santa Gertrudes, né, que recolhia as meninas órfãs, né, para dentro de casa, para ajudá-la, né? A Madre Teresa de Calcutá, né, uma grande pessoa que fez caridade, né? Aqui no Brasil nós temos Irmã Dulce, né? Quanta caridade que a Irmã Dulce fez, né? Então, a caridade é algo de bom, de belo que a gente faz para o outro, sem querer receber em troca, né? É claro, se a gente faz a caridade para um mendigo, uma pessoa de rua, por exemplo, uma pessoa pobre, você está fazendo aquilo sabendo que você não vai receber nada em troca. Então, essa é uma verdadeira caridade, né? Eu faço bem, dou o que... Sem cobrar nada. Sem querer nada em troca. Porque acontece, infelizmente, nos tempos atuais acontece muito isso, né? A pessoa vai lá, faz a doação para tirar uma foto e postar na rede social, né? O que você acha dessas pessoas? Essa caridade, ela ainda é válida? Olha, eu acredito que a pessoa que ela tira algo dela, né, para doar para alguém que está precisando, né, mesmo se sair é para aparecer, vai chegar um dia, né, que ela vai cair em si e falar, puxa, né, eu matei a fome de alguém, né, eu ajudei alguém para que tenha vida, né? Sim. Então, eu acredito que a pessoa que faz caridade, né, independente. Porque a caridade brota do coração. Brota do coração. Não e tem se ela como. fizer para aparecer, um dia ela vai ser tocada. Um dia. Assim a gente espera, né? Com certeza. Irmã, quais são os votos que a mulher deve fazer para iniciar a vida religiosa? Como a irmã Lude começou a falar aquela hora sobre a entrada, né? Primeiro ela entra, aspira, vê, e se for aquilo ela fica. Daí vem para outra fase, que é a fase do postulantado. Postulantado já é estudo sobre a congregação, né? Qual que é o carisma da congregação, as constituições da congregação, daí ela vai estudar. Ah, é isso que eu quero. Aí tem a terceira etapa, que é o noviciado. O noviciado é mais profundamente, tanto as constituições outra vez, como os documentos da igreja, várias coisas. Tudo são estudos que a gente estuda durante 2 anos. Tem congregação que é só 1 ano de noviciado, mas o nosso é 2 anos.
Entendi. Depois que terminou os 2 anos, aí geralmente ela vem, inclusive vai vir uma para cá agora ficar 3 meses conosco, que é o tempo de experiência para ela ver qual o trabalho, nosso trabalho, para ver se realmente ela vai querer ou não, né? Continuar a fazer aquilo que nós fazemos. Entendi. E daí, depois desses 3 meses de experiência, ela volta lá para a sede, que é a Casa Mãe em Belo Horizonte, e lá daí no final do ano ela faz os votos, são os 3 votos: castidade, pobreza e obediência. Né? Quando ela estuda muito isso aqui durante o tempo de noviciado, postulantado, pouco, mas noviciado é mais intenso. E daí ela vai fazer a sua escolha, sabendo que ela vai ter essa caminhada o resto da vida dela, se ela escolher. Né? E nada impede também dela voltar para a família, porque ela veio, conheceu, viu que não vai ter jeito, que ela não vai. Sim, ela tem viver. essa opção, né? Ela tem opção. E muitas delas não descobrem durante o noviciado, ela vai descobrir depois de 3, 4, 5 anos que ela está na congregação. Pode acontecer ela vir, achar que não é isso, voltar para casa e depois ela pensa, não, eu quero voltar para a vida religiosa e voltar, né? Pode acontecer isso? Sim, Pode já acontecer. aconteceu várias vezes. Né? E esses 3 votos, né, que se a gente quiser viver a vida religiosa, né, é nós mesmos que escolhemos a fazer, então, Abrir mão, né? por isso a gente se empenha a viver esses 3 votos, né? Pois é. Que é o voto de pobreza. Por que Que- pobreza? A freira, nós, irmãs, fala assim, mas tu tem uma casa, né? Tu tem... Eu não tenho, eu moro aqui, né? No final do ano, se a responsável, que é a madre, né, no Brasil, a madre provincial, falar, oi, Manude, quero você lá no Maranhão, no meio daquele povo lá. Eu deixo casa, deixo o carro que eu dirijo, né? Deixa tudo. Que é da comunidade, não é meu, deixo tudo e vou para lá, simplesmente com as minhas roupas, né? Não que eu preciso adquire usar, né? bem, né? Não adquiro bem, né? Então vou com a minha roupa. E meu, não tenho nada. Eu uso, mas não Necessário. tenho. E por isso não me falta nada também. Não te falta A gente nada. vê o Evangelho, incrível que pareça, não falta nada para a gente, né? E depois tem o voto, né, de castidade, né, que a freira vive a castidade, ela não casa, né, ela... Não pode nem adotar filhos. Não pode pelo esse fato de hoje eu estar aqui e amanhã eu estou de lá. Não pode ter o compromisso, Não né? posso ter meu O único compromisso. compromisso É com todos. é com todos, com né? Aonde eu estou, né, igual aqui nós temos quase 200 crianças, a gente sente como essas crianças fossem filhos da gente. Sim. A gente dedica plenamente para elas, né? E como se fossem os filhos da gente, né? Então, ali tem o voto de castidade, pobreza e obediência. Sim. Então, devemos a obediência também, né? A igreja também, A a igreja congregação. e a congregação. Tá? Então, por isso a gente vive esses 3 votos. Tá? É claro, qualquer decisão para sair daqui e tudo mais, é um diálogo que a gente tem com a amada. Né? Entendi. Mas a gente, pelos votos que a gente fez, mesmo se eu amo demais tubarão, né? Precisar sair. Precisar de sair, então é esse desprendimento que é uma coisa muito bonita em cada congregação. A senhora tem falado muito em madre. Qual a diferença de uma freira para uma madre? Olha, freira todos nós somos, a madre também é uma freira, né? Freira ou irmã, né? Como quiser, as pessoas quiser dizer melhor. A madre, né, é um compromisso que ela tem, né, que são escolhidas dentro da congregação, para ser responsável de todas as irmãs. Como se fosse uma chefe. Como se fosse uma chefe, né, no sentido bom, né? Sim, por favor, Então, né? É aquela que responsabiliza para a freira, essas trocas ela que faz, né? Uma freira adoece, a madre vai lá. Então, aquela aí mesmo assim, que seria como se fosse uma mãe. Entendi. Né? De todas as É a irmãs. responsável, A responsável por por toda a todas. congregação. Toda a congregação. Cuida de todas, né? Temos a madre provincial, no caso do Brasil, né? E depois temos uma madre geral. Né? No nosso caso, a geral mora na Itália, né? Que foi fundada na Itália. a Como se fosse um congregação. papa. Seria
da congregação. O Entendi. Papa é da nação Entendi. e ela é da congregação, Ela é da congregação. seja lá qual país esteja. Entendi. Então nós dependemos dela, né? Então, e esse diálogo bonito entre, né, a madre provincial, a madre geral e também entre as irmãs. Irmã, o que é o inferno? É uma pergunta difícil, porque muitas vezes a pessoa, quando pensa no inferno, só pensa lá no lugar onde está o capeta, está não sei o quê, essas Pegando coisas fogo. Assim. E às vezes o inferno está em nós mesmos. É nós que escolhemos. Deus, quando É o cria, sentimento que a pessoa vive, né? Deus, quando cria as pessoas, Ele cria a gente para a felicidade. E muitas vezes nós, o que nós fazemos? Nós escolhemos caminhos errados. Aí, isso é o inferno na vida da gente. É só nossas escolhas erradas. Mas enquanto nós escolhemos caminhos bons, nós vivemos a alegria, então vivemos o céu. Mas a partir da hora que a gente escolhe caminhos errados, aí pronto, a nossa vida começa a ser o inferno. Isso é o inferno. Porque muita gente pensa, quando morrer vai pro inferno, acha que vai para algum lugar escuro, enfim, como a senhora falou, com capeta e tal. Mas não, é a vida que a pessoa vive, né? A vida que a pessoa leva, né? Porque a angústia de quem escolhe esse caminho errado, que depois ela para refletir, é tão grande que isso é o inferno. Aquilo é o inferno, né? E é aqui mesmo, né? O inferno e o céu, começa aqui. Né? Aquele sentimento de culpa, aquilo Com é o... certeza. Para quem faz o bem, né? Aqui mesmo ele vive o céu. Né? E para a pessoa que vive no mal, ele vive o inferno aqui, porque não é uma pessoa feliz. Não é mesmo, né? Com certeza. Né? Irmã, e o que é o milagre? O milagre é aquilo que adquirimos através da nossa fé. Porque não adianta eu dizer que tenho fé, acredito em milagre, não sei o quê, mas na hora que eu faço aquele pedido que o milagre não chega até mim, eu acho que, será por quê? Porque eu não pedi da forma exata, da forma que devia ser pedido. Em primeiro lugar, colocando na frente a fé. Porque pedir, todo mundo pede. Porque todo mundo faz um monte de promessa. Eu vou andar 100 km de joelhos, não sei o quê. Mas se ele não tem fé, ele não adquire. Não adianta, tem que ter a fé, Tem que ter a fé. Porque a fé... Olha, Deus não negocia. A própria palavra de Deus né? fala que fé, esperança e caridade. Temos as três, olha. As três pra gente viver. A fé, fácil, né? A fé, quem não tem fé, como é que vai viver uma pessoa alheia a tudo? Esperança, ela tem que ter esperança de um dia estar diante do Pai. E a caridade, que é aquilo que nós acabamos de falar ainda agora, que a caridade ela é o pivô de todos. É isso que Deus vai saber o que nós fizemos aqui na Terra, de bom. Isso é que é a caridade. E o milagre, ele ocorre sempre, uma coisa extraordinária. Né? Por exemplo, eu vou conseguir um milagre por intercessão de um santo. Né? Igual o nosso menino Solano, de Turvo, né? Que recebeu o milagre da nossa Santa Gertrudes. Né? Então, por intercessão dessa santa, né, os pais, juntamente com a comunidade, pediu esse milagre aconteceu. Com muita fé. Com muita fé aconteceu. Uma criança que nunca ia andar, né, de acordo com o médico, depois de 9 dias, que a família, juntamente ali com a comunidade, né, ali na zona rural, fizeram a novena pedindo, né, que Santa Gertrude intercedesse a Jesus pela cura daquela criança. Né? Ele nasceu com os pezinhos assim, ó. Todos virados. Aí né? ia demorar anos para fazer várias cirurgias para as pernas, né? Aí com 9 dias, antes dos 9 dias da novena, as pernas soltaram. Nossa, né? Hoje é um pai de família. Né? Pai de família. Vive muito bem, não teve sequela nenhuma depois de 9 dias. Então, quer dizer, é uma coisa que pediram com fé, e aconteceu algo extraordinário, né? Então, o que a fé é capaz, né? A fé move montanha, assim, o ditado que diz isso, né? Irmã, por que tem tantos santos na Igreja Católica, né? E qual que é a função, a importância deles? Pode falar. Os santos, às vezes, as pessoas falam, o católico adora santo, é isso. Mas as pessoas não vê nada aquilo por trás, só vê aquela imagem que está lá na igreja, santo cá, santo isso, santo aquilo. Mas os santos são para lembrar nós de pessoas que viveram fazendo bem
e que deixou o exemplo a gente também fazer e também a gente um dia chegar na santidade. Não que nós queremos ser, que as pessoas nos invocam como santo, mas que nós também podemos ser santos. Só pelo batismo nós já somos santos. Só que nós somos batizados, esquecemos muitas vezes daquilo que nós somos batizados, que todo cristão, quando ele é batizado para quê? Para missão. É para ir, é para levar a palavra de Deus para as pessoas. E aí, às vezes, nós somos batizados e esquecemos dessa missão, ou nunca vivemos essa missão. É, porque é batizado quando é criança, né? A gente não sabe o certo, né? Só depois que cresce, né, irmã? Quando, geralmente, nas reuniões que tem sempre na Igreja Católica para os pais que vão batizar as crianças, quando eu converso com o pai, estamos conversando, eu sempre falo isso. Hoje você está aqui fazendo isso, mas isso não é o suficiente. Tem que ensinar o seu filho que ele vai receber um dom, e esse dom é muito grande, ele precisa saber, e quem vai levar esses ensinamentos são vocês, de dentro de casa. Porque é uma criança, ela não sabe, criança, ela não está sabendo o que ela está fazendo, o que ela está recebendo, mas os pais estão respondendo por ela, os padrinhos estão respondendo por ela. Então, tem bastante gente ali. Então, ela tem, e aí eles que têm que ensinar isso para eles. Futuramente. E ao olhar por uma estátua, né, de um santo, né, eu me coloco no lugar como se alguém que já perdeu uma mãe, um pai, uma pessoa muito querida na família, quando ele olha naquela foto, né, do pai e da mãe, ele traz recordações maravilhosas. Né? Então, eu vejo aquele santo como se fosse uma fotografia. Né? Eu olho para aquele santo e falo assim, o que esse santo fez aqui na Terra? Né? Já morreu, está ali, como se fosse a foto do santo, a estátua. Sim. E aquilo ali, querendo ou não, leva a gente também ter essa vontade de fazer o bem. Influencia, né? Influencia, muito bem, tá certo. Irmã, o que é o perdão? Como que a gente consegue ter o perdão? Deus perdoa mesmo qualquer pecador? Perdoa, né? Isso é fato, é real, que Deus é misericordioso. Não tem pecado tão grande que fosse que Deus não pudesse perdoar. Né? Eu acho que no momento no qual a pessoa se arrependa... Né, e você acha que as pessoas se arrependem? Arrepende, né? Acredito. Aquela pessoa que ela é maldosa, que ela pratica o mal, que ela pratica um crime, que ela mata uma pessoa indefesa, acha que ela vai se arrepender e pedir perdão? Um dia essa pessoa pode arrepender, né? Talvez essa pessoa até morte não quer julgar. Nossa, mas essa pessoa foi tão ruim. Aí quando a gente começa a pensar, mas será que no momentinho antes essa pessoa morrer, será que ela não arrependeram? Ninguém está dentro de ninguém para saber isso. Não pode julgar, então, a única coisa que a gente tem que fazer é não julgar, porque o perdão é cada um mesmo que vai vivenciar isso aí. Não tem como eu dizer que o outro perdoou, não, porque no momento que o irmão está falando, no momento da morte, ele pode, naquele último momento, ele pode pedir a Deus perdão e ser perdoado de toda a maldade, de todas as injustiças que ele cometeu. Porque como você falou, o inferno ele vai viver. Em vida ele está vivendo o inferno dele, Está né? vivendo, mas aí quem sabe no último momento, o último momento, né? Ele pode dizer o sim para Deus e perdoar. É igual a irmã Luiz falou, o exemplo nosso na cruz ali, quando Jesus estava na cruz, que tinham 2 ladrões um do lado do outro, um não pediu e Jesus não perdoou, o outro já não quis esse perdão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Quer dizer, não é nem amanhã, hoje mesmo. Então o perdão de Jesus é para já, é agora, né? Sim. Tem tempo. Isso é uma coisa que a gente vê que o amor de Deus, a misericórdia de Deus é tão grande que o ser humano, né, pensando humanamente, ele não é capaz de falar, puxa, né? Toda a maldade, mas se tem um arrependimento, o perdão de Deus é para agora e já. E a gente reza tanto, Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós também vos perdoamos. Sim. E às vezes é só falar. Então, a oração tem que ser bem... Tem que ser bem brotada mesmo do coração. Tem que ser do coração, tem que ser verdadeira, né? O que ela está rezando, né? O que ela está dizendo. Sim. Porque, é fácil falar, perdoar as nossas ofensas, assim como nós também vos perdoamos. Porque é da boca para fora, né? É verdade. Mas a gente tem que saber o que a gente está dizendo para Deus, né? Irmã, o que é o retiro espiritual que as religiosas fazem? Como que ele funciona? O retiro espiritual, né, todas nós irmãs, a maioria das congregações,
eu acredito que todas, E os padres também? os padres também, né? A gente tem esse tempo de se retirar um pouco, né? E colocar-se em oração, né? Então, uma vez por ano, a religiosa tem esse momento, né? E retira 6, 7 dias. Nesse retiro, ela vai colocar mesmo ali em união com Deus, em profundidade com Deus, e é um momento dela e Deus, né? Então é um momento que a gente não fala com ninguém, só se for um extremo necessário, né? Fica em silêncio. Em silêncio esse tempo todo, né? Meditando a palavra de Deus, né? E revendo a nossa vida também. É um momento Repensando muito os atos. com certeza, né? Então, é um momento mesmo a gente, tipo assim, é uma riqueza muito grande que a gente tem. E sem esse momento, seria mais complicado a vida religiosa, né? Que é o momento de a gente parar mesmo e colocar a nossa vida diante de Deus. E tinha um padre que sempre falava que, às vezes, as pessoas, quando pensam no retiro, pensam que é só rezar o tempo todo. Mas não é só rezar o tempo todo, também é descanso. É descansar também um pouco, Descansar a né? mente, Porque vocês descansar. trabalham muito, né? Descansar a mente, para que a gente... E com o descanso e a oração, a gente se revigora depois, né? Sim. Para enfrentar o trabalho do dia a dia. Pra dar conta, né? Que a gente para tudo. A gente costuma até desligar o celular. Tá certo. Tá? Então... Irmã, as irmãs podem visitar os parentes? Sim, a gente... Se tiver um doente, a gente vai antes de um ano. Mas se não tiver ninguém doente, a gente vai todos os anos. Todos os anos. Em ano nós vamos lá visitar as famílias. Olha que legal. Irmã, as mulheres que sofrem violência doméstica, como que a igreja procura ajudar essas mulheres? Não, em alguns lugares, né, que a gente trabalha com parceria aos órgãos públicos. No caso, quando a gente tem essa parceria, aí fica mais fácil para a gente estar trabalhando. E a igreja tem a pastoral da criança, do qual elas verem essa questão tanto Familiar, de né? violência, né, do lado da criança, e trabalha muito a Provida. Em alguns lugares tem de forma que está ajudando as mães, principalmente nessa questão de violência, estupro, Elas têm onde recorrer, né? Temos. E através dessa união e parceria com os órgãos públicos é que a gente consegue encaminhar, ajudar. Porque do contrário seria difícil para nós. Imagina. Sobretudo na Amazônia, Ribeirinho, ali onde no Pará, onde acontece muito, talvez, a violência, né, contra a criança, né, estupro e tudo mais. Então a igreja tem um trabalho muito bonito, muito forte nesses lugares. Né? Sim. Até assim... Para resgatar, né? Para resgatar essas pessoas e para correr atrás e para denunciar mesmo. E punir os malfeitores, né? Com certeza. É uma questão, por isso que a gente se alia punir muito. judicialmente, né? Porque é uma questão muito, muito complicada quando a gente vai tentar, principalmente na questão questão de terra também, pro lado do Pará, né? Porque lá do Pará tem muitas essas coisas, de vez em quando a gente encontra essas coisas. Então, tudo é um trabalho bem, assim, discreto. Porque vocês não têm nem como abordar se não tiver uma assessoria jurídica do governo, né? Para ajudar, né? E como é triste, né? Talvez esse lugar de muita pobreza, né? Até os próprios pais usam a criança, né? Para, através dessa criança, buscar recurso. Buscar recurso, né? Então, trabalho de escravo infantil. A igreja tem muito ainda, né? Muito isso aí. O governo deveria se empenhar mais em ajudar esses casos, né? Com certeza. Porque a maioria desses casos acontece por falta de informação da família, dos pais também, né? Isso. Verdade. E o direito da criança hoje em dia, que é tão uma coisa, buscando muito hoje em dia, né? Revendo aquilo que a gente nem ouvia falar antes, né? Hoje, graças a Deus, né, gente, é uma preocupação muito grande da sociedade, né? E de colocar a criança. Estão trabalhando nisso, né? Para melhorar cada vez mais a vida do ser humano, né? Isso. Irmã, o que é o sacramento?
Existem vários. Então explica pra gente. Os sacramentos são normas da igreja, né, da igreja católica, a gente não vê nas outras igrejas, mas nós temos esse sacramento que é uma forma da gente estar mais diretamente sendo realmente membro da igreja. Por exemplo, o primeiro sacramento que nós católicos recebemos é o batismo. Né? Todos que querem, apesar que tem gente que pode dizer, mas a igreja católica só batiza pequenininho e aí a criança não sabe, mas foi o que nós falamos, que batiza pequenininho, mas quem responde por ele são os pais e os padrinhos, né? Irmã, então, mas vamos supor, uma pessoa que vem de uma outra religião, se criou em outra religião, né, na vida adulta, decide ser católica, ela pode receber o batismo adulto também? Sim, aí ela pode. Em alguns casos, ela não recebe nem o batismo. Não recebe nem o batismo, né? Porque tem igreja que o batismo deles é válido dentro da igreja. Na nossa igreja. Tem algumas 3, 4 igrejas que o batismo lá, quem batiza lá, quando chega na nossa igreja, que vai olhar a documentação, realmente ele não precisa ser mais batizado. Olha, porque ele já foi batizado. É válido o batismo dele para a igreja católica. Olha, que legal. Que bom, né? E também tem aquelas pessoas que nunca receberam nenhum tipo de batismo, né? Tem aqueles que nunca receberam. Quando ele chega a procurar a igreja, porque realmente ele está querendo, né? Ele é livre, mas aí ele chegou e procurou, então ele vai ter que passar por um processo de aprendizagem para ver que realmente o que ele está recebendo, que seria a catequese, né? Aí daí é que ele vem receber. E aqui mesmo nós temos várias pessoas ali compromissadas mesmo com a igreja que vieram de outra religião, né? Então, né? Assim como sai católicos para outra religião, tem outras tem para cá, né? Aí tem gente que fala, mas você saiu da igreja católica porque, não sei, aí inventa as histórias porque está saindo, mas na verdade é porque nunca foi. Ficou em cima do muro, então. Ficou em cima do muro, né? Cada um tem o seu caminho, né? E o sacramento que você estava falando começa com o batismo e depois... Aí tem os outros sacramentos é quem você escolhe. Se você, por exemplo, tem o primeiro sacramento para receber qualquer um outro, que são 7, que a igreja aponta, né? Seria o primeiro sacramento, depois quem quiser fazer a primeira Eucaristia, é um sacramento também. Então aí é livre quem quiser, né? A igreja fala, você é obrigada a fazer a primeira Eucaristia. Porém, dentro da igreja católica, é um sacramento que está no rumo da nossa fé. Se eu sou um católico e não quero fazer, não pretendo fazer, que católico eu sou? Que é um sacramento, né, da igreja católica. Né? Tem que dar, tem o sacramento. Aí tem o casamento, por exemplo, é um sacramento, né? Na igreja católica sempre ensina que deve casar para não viver em estado de junto assim, né? Que não é para a religião, para nós católicos não tá bom, tem que, né, para dar exemplo aos filhos. Entendi. Porque como é que ele vai viver numa vida assim, aí ele não comunga, ele não participa de nada da igreja, e os filhos veem o pai assim, a mãe, aí vai começar a perguntar. Por que a mãe não vai na igreja e não entra na fila de comunhão, como todos os outros? É um processo, né? Entendi. Daí tem o sacramento do crisma, que é um sacramento que a criança recebe, antigamente recebia no mesmo dia que era batizada, recebia 2 sacramentos. Daí a igreja falou, não, vamos colocar esse sacramento com 15 anos, porque ela já sabe o que ela está recebendo. Porque ela já está... O que é o crisma? É uma confirmação do batismo. Então a criança, a adolescente, com 15 anos, ele está confirmando aquilo que ele recebeu quando era criança, que alguém respondeu por ele. Aí ele está confirmando o sacramento do crisma. Porque ele já sabe o que é, né? Porque aí já sabe o que é, né? Já sabe o que é, ele já tem, né? Ele que teve iniciativa de fazer, né? Não é o pai que está levando, não é o pai que está obrigando, ele está indo porque ele quer, né? Aí tem o sacramento da ordem também, que é o sacramento que é dado mais para os homens, que é aquilo que nós conversamos, né? Que é o sacramento, que é o padre, que é a ordem significa o padre, né? Que depois se ordena sacerdote. E tem o sacramento da unção dos enfermos, que é o sacramento que quando qualquer um pode receber, se tiver ruim de saúde, geralmente é na hora da morte,
que recebem, né? Aí tem gente que fala que quando recebe, não vou receber, tá lá doente, precisando, mas não vai receber, que vai morrer. Não é para morrer o sacramento, é o contrário. É para ajudar. É para dar força, né? Para dar força, verdade. Até para lidar com a doença, né? Às vezes tem uma doença assim muito dura de se enfrentar e vai dar força. Não é para matar, não. Irmã, a Igreja Católica acredita na reencarnação? Não. Porque a reencarnação seria o contrário, né? Porque não tenho como eu acreditar na ressurreição, né? No mesmo instante, acreditar que alguém vai encarnar em outra que eu vou morrer e vou nascer outra pessoa, né? Não. Jesus, ele veio, né? Viveu aqui conosco e ele mostrou para nós que existe a ressurreição. Morreu, ressuscitou. Ressuscitou novamente. Ele não reencarnou em ninguém. Ele não entrou em ninguém. Ai, então, para que a igreja vai o contrário daquilo que se prega? A própria palavra de Deus fala que Cristo ressuscitou. Aí de repente eu vou dizer que Cristo que não ressuscitou, que ele foi se encarnou em outra pessoa. Não tem lógica. É ir contra a igreja, é ir contra a palavra de Deus, é ir contra tudo. Entendi. Então tá, pessoal, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer a irmã Elza e a irmã Lourdes pela entrevista maravilhosa, que eu gostei muito, achei muito especial mesmo. Queria agradecer a oportunidade da gente termos essa conversa, né? Esclarecer. Quem quiser também vir aqui para a gente estar esclarecendo, é isso. Tem a catequese dos adultos também, onde tem até a irmã Cirlete, que tem alguns catequizando aqui com ela, adulto, que em casa mesmo, ela dá... não tem dia marcado, é o dia que eles podem, eles vêm e ela está dando essa catequese para que eles aprendam as coisas da igreja. Um era de outra religião e o outro também quis, né, agora que ele acordou e agora que ele quer, pois está aberto, está aí. E quem quiser mais, outras pessoas que quiserem, é só estar falando com a gente. Vir aqui conhecer e participar, participar, porque aí vai ser... Estudam a Bíblia aqui também, irmã? Sim, tem tudo. Ela ensina tudo para eles. Bom. Nosso agradecimento. Muito obrigada, viu? Por ter nos dado essa oportunidade. Espero que vocês tenham gostado disso aí. Até a próxima. Tchau!